Dia 15/3, vamos começar a nossa quarta aula falando a respeito do ciclo trigonométrico, ok? Tá todo mundo me ouvindo aí? Alguém pode abrir o microfone para dizer que tá tudo ok? Sim, professor, sim. Tá tudo ok. Alô, Lucas. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos falar primeiro das relações notáveis, né? Quais são as relações notáveis? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui nessa minha primeira página e vamos fazer aqui um pequeno quadro, tá certo? Para a gente estudar nossas relações trigonométricas notáveis. As notáveis, somente as notáveis. Isso aqui a gente fez na aula passada, certo? Muito bem. Então, olha só. Nessa circunstância aqui, nós temos as funções seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Os ângulos notáveis que eu tenho, quais são? É o 30. Deixa eu pegar um pincel aqui. 30, certo? 45 e o 60 graus. Esses são meus ângulos notáveis. Isso, né, em graus. Em radiano seria o quê? Seria P sobre 3, que é o 60, π sobre 4, que é o 45, e o π sobre 6, que é o 30, né? 60, 30, não, 60, 45 e 30. Esses são os ângulos notáveis. Beleza? Aí, desses ângulos notáveis, eu terei quem? O seno, o cosseno e a tangente. Certo? Para mim achar, existe uma pequena regrazinha, pelo menos o seno e o cosseno. Para mim achar, basta eu trabalhar a regrazinha. Vou colocar aqui as barras da razão, da fração, tá certo? E vou cantar aquela musiquinha que é uma forma de encontrar esses três valores, que diz o seguinte, ó, 1, 2, 3, certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí eu coloco todos sobre 2, todos sobre 2, e raiz aonde não tem 1. Onde não tem 1, eu coloco raiz. Aonde não tem 1, eu coloco raiz. Ok? Então tá aí, ó. Esses são os valores dos ângulos notáveis. Esses são os valores dos ângulos notáveis, do seno e do cosseno. Aí você me pergunta, professor, como é que eu vou encontrar os valores notáveis agora da tangente? Como é que eu vou encontrar os valores notáveis da tangente? A tangente, ela não tem musiquinha, não tem uma regra, né? Até tem, mas eu gosto de fazer o seguinte, para você encontrar a tangente, porque a tangente, na verdade, é quem? É seno sobre cosseno. Então basta eu dividir, ó. Se eu pegar 1 sobre 2, né, que é o valor do seno, e dividir pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, eu terei o primeiro multiplicado pelo inverso da segunda. Essa é a regrinha, multiplicado pelo inverso da segunda. Isso é divisão de fração, lá da quarta série. Então você corta esse 2 com esse 2, aí nós temos 1 sobre raiz de 2. Lá no nono ano, não existe divisão
por número irracional, porque raiz de 2 não, raiz de Raiz de 3. 2 ou raiz de 3, professor? Raiz de 3, desculpa, eu já ia corrigindo já. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Raiz de 3, né? Vou apagar aqui. Então, nós temos raiz de 3. Tá. Então, lá no 9º ano, como eu havia falado, quando eu acabei me confundindo e colocado raiz de 3, não existe uma divisão por número irracional. Então, a gente tem que racionalizar o denominador. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Uma vez raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E qual é a... Aí eu repito, raiz de 3 sobre quem? Qual é a raiz de 9? É 3. Ah, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre... Deixa eu ajeitar esse 3 aqui. Raiz de 3 sobre 3. Feito isso aqui, vamos apagar, continuar apagando aqui, certo? E vamos fazer agora, qual é a tangente de 45? Qual é a tangente de 45? Então, basta eu fazer a divisão. Novamente, ó, raiz de 2, né, ó, sobre 2, dividido por quem? Raiz de 2 sobre 2. Ora, eu não estou dividindo o mesmo número? Desculpa. Eu coloquei uma raiz aqui. Raiz de 2 sobre 2. Eu não estou dividindo o mesmo número, para dizer que eles são iguais. Ó. Então a resposta qual é? É 1. Então a resposta é 1. Agora, vamos fazer a minha última resolução aqui. Raiz, a tangente de 60. É só dividir raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que é só multiplicar raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso, que é 2 sobre 1. Você corta esse com esse, sobrou quem? Raiz de 3 sobre 1. Não precisa nem colocar 1 embaixo, então a resposta é raiz de 3. Ok? Então tá aí. Esse é o nosso ângulos notáveis, né? Quando eu quiser agora, eu já tenho o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Esses são chamados pelos matemáticos de ângulos notáveis. Ângulos notáveis. Agora, aonde é que esses ângulos notáveis se situam aqui no ciclo trigonométrico? Então, vamos desenhar o ciclo trigonométrico. Deixa eu ver se eu acho aqui um ciclo trigonométrico. Vamos pegar aqui um compasso. Muito bem. Pegando o compasso. Deixa eu só diminuir um pouco esse compasso. Aqui. Parece que chegou alguém lá, né? Aí eu tenho que fazer esse procedimento. Permitir. É a Jacqueline. Tá. O ciclo trigonométrico, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Não estou conseguindo. Só um minuto, deixa eu ver. Ah, tá. Ciclo trigonométrico, deixa eu colocar aqui uma cor vermelha para ficar melhor. Ctrl Z.
Tá aqui. Esse é o ciclo trigonométrico. Deixa eu tirar meu compasso fora, certo? E agora eu vou fazer as duas linhas, né? Que cruzam em forma forma de perpendicularismo, né, formando um ângulo de 90 graus, passando pelo centro da circunferência. Então vamos ver aqui a primeira, certo? E vamos ver, deixa eu ver se eu consigo, vamos ver aqui a segunda. A segunda. Tá. Vamos ver aqui a segunda. Um pouco para baixo. Deixa eu fazer de novo. Muito bem. Aqui, agora sim. Tá aí. Nesses casos aqui, ó, eu tenho... E essa linha aqui chama-se função não, chama-se seno. Seno. Então, o seno, deixa eu botar uma setinha aqui. O seno, ele se encontra na vertical. Agora aqui, ó, nós temos o cosseno. Ok? Então, aqui é o cosseno. Então, seno e cosseno. Aí você me pergunta, professor, aonde é que está a tangente? A tangente, ela se encontra passando rente, tangenciando a reta aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui e puxar um pouquinho para a direita. Né? Não. Então ela tem que passar bem rente aqui. Deixa eu fazer ela bem rente a nossa reta aqui. Aqui. Esse é o ponto dela. Certo? E ela também vem aqui para baixo. Pronto, tá aí. Isso aqui é a nossa tangente. Ela tangencia, passa do lado, né? Então isso aqui é a nossa tangente. Tangente. Ok? Legal, professor. Então nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Ok? Aonde é que estão esses valores aqui, nessas minhas relações, seno, cosseno e tangente? É isso que eu vou chegar. Onde está o meio? Onde está o raiz de 2 sobre 2? Onde está o raiz de 3 sobre 2? Onde está o raiz de 3 sobre 3? É justamente o que nós vamos fazer agora. O centro aqui, ele é o zero, né? Que é o centro das origens. Certo? A distância é a unidade medida de comprimento. Ele sai do zero e chega até aqui esse ponto. Esse ponto aqui, ó, essa distância aqui, quando ele chega nesse ponto, ele vale quanto? Vale 1. Lembre-se, vou colocar de amarelo aqui para vocês perceberem. Eu estou falando dessa distância que sai daqui e vai até aqui, ó. Tá? Ela vale 1. Ok? Vale 1. Não se esqueça disso. Então, a metade dela, vamos ver aqui se eu tenho a metade dela aqui. A metade dela, né? Deixa eu fazer um pontinho aqui, ó. Vai valer 1 sobre, só um minuto. 1 sobre 2. Ok? Então, se do zero até lá é 1, a metade é 1 sobre 2. A mesma coisa acontece aqui, ó, porque é o raio. O raio, o que aconteceu? Ficou estipulado que qualquer distância que sai de zero até a extremidade sempre vai ser 1. Essa distância aqui, ó, se eu puxar um raio aqui, ó, daqui para o centro até a extremidade aqui, também é 1. Para qualquer lugar que eu puxar, ó, para cá, é 1 também, certo? E assim sucessivamente. Então essa distância daqui para cá também é 1, né? Então aqui vai valer o quê? Vai valer 1 também. 1.
E a metade, vamos colocar aqui a metade bem aqui assim, é 1 sobre 2. Beleza? Então é por aí. Agora, as outras medidas, elas vão estar aqui, porque observe, está faltando, eu já achei o 1 sobre 2. Mas quem é a raiz de 2 sobre 2? Quem é a raiz de 3 sobre 2? Certo? É o que nós estudamos na aula passada. Ó. Raiz de 2 sobre 2 é a raiz de 2 dividido por 2. Né? Lucas, quem foi que falou comigo agorinha? Na agorinha, quem foi que falou comigo? Opa, professor, tô aqui. Sim, você está com o calculador aí? No celular? Tô. Tá. Então pega a raiz de 2 e divide por 2 e me dá o resultado. Me parece que dá 0,7. Vê se dá 0,7 aí. Calma aí. Raiz de 2. Tira a raiz primeiro, faz assim, raiz de 2, aí divide por 2. Um instante, professor. Até eu achar a calculadora. Aqui. Raiz de 2. Dividido por 2. Por 2. Deu 0,707166781. Ótimo, tá bom. 0,7 tá bom demais. Pega a raiz de 3 agora e divide por 2, que é esse outro aqui, o cosseno, raiz de 3. Que também nós temos. Calma aí. Vai lá, raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 2. Isso. Dá quanto? Raiz de 3 dividido por 2. Deu 0,86. 0,86, né? 0,8. Isso. Um pouquinho, 86, né? Um pouquinho mais na frente. Então, o que eu quero provar para vocês? É que, por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 2 é quem? É 0,5, né? 1 dividido por 2, é meio. Observe que vai subindo, ó. Depois do meio, quem vem? É o 0,7, que é raiz de 2 sobre 2. Depois, quem é que vem? É o raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Esses são os valores na sequência aqui, ó. Depois de 1, quem é que vem? Vem 0,7. Quem é o 0,7? Raiz de 2 sobre 2. Depois o 0,85, me parece, que é raiz de 3 sobre 2. Então vai aumentando, ó, até chegar no 1. Vai se aproximando de 1, né? Então, ótimo. Esses valores notáveis aqui, o raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, nós vamos encontrar na função seno e na função cosseno. E também na tangente. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer o quê? Vamos colocar aqui os ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60. Vamos começar com o 45, que é o mais notável de todos, na minha opinião. O 45, não, o 45 não, o 30, né? Que é o primeiro da sequência, da esquerda para a direita, que é o mais notável, na minha opinião. Então, se eu pegar o 30 é aqui embaixo, né? Mais ou menos aqui embaixo o 30. Aqui o 30. Vamos colocar aqui. 30 graus. Que é a mesma coisa que π sobre 6. Né? Porque 6 vezes 3 é 18. Π é 180. 180 dividido por 6 é 30. Então tá aí. O que vai acontecer? Esse camarada, ele vai refletir bem em cima, ó, se nós pegarmos aqui, ó, né? Bem no 1, bem no meio. Bem no meio, deixa eu colocar aqui, bem no meio, né? Então tá aqui, ó. Esse valor, na verdade, é quem? É π sobre 2, que é o 30. Eu podia ter feito mais um pouquinho para baixo, né? Acho que daria mais... Deixa eu baixar só um pouquinho esse 30 aqui. Um pouquinho mais para baixo, o 30. O 30 realmente é um pouquinho mais para baixo. Colocando ele um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Aí ele vai dar bem em cima, quer ver, ó? Pegar uma cor amarela, ó. Bem no meio mesmo, tá aí. Né? Esse aí é o 30. Parece que chegou mais alguém lá. Então tá aí. Nessa circunstância, certo?
vamos achar agora o próximo. O irmão dele do outro lado. É possível. Deixa eu ver só que tem alguém que acabou de chegar. Não chegou ninguém não. Muito bem. Dando sequência, esse 30 aqui, ele tem um simétrico do outro lado. Do outro lado tem um simétrico dele, né? Do outro lado tem um simétrico dele. Vamos embora colocar o simétrico dele do outro lado. Quem é o simétrico dele do outro lado? Basta eu esticar aqui, ó. Deixa eu ver aqui bem detalhadamente. Coordenação motora funcionando. Pronto. Tá aí. Né? Observe que o ponto está nessa posição aqui. Aí, a minha pergunta. Quem é esse cara aqui? Aí, o que eu devo fazer para me achar isso aí? A fórmula é só pegar, em graus, é pegar os 180, né? Porque daqui para cá, eu saio do zero, aqui é 0 grau, né? Dou meia volta, chego no 180. Então a formulazinha diz o quê? Basta eu subtrair por 180. Então vai ser 180, vou apagar aqui, 180 menos o ângulo em destaque, no caso quem é 30, menos 30. Que aí vai ser igual a quem? 150. Então esse camarada aqui é o 150. 150. E se eu quiser transformar esse 150 em radiano? Ora, o π não é, o 180 não é o π, então é só pegar o π menos o ângulo de 30. 30 irradiando quem é? Π sobre 6. Ó. Π sobre 6. Essa subtração é o quê? Eu repito 6 e faço 6 vezes π, 6π, 6π menos π, 5π sobre 6. Então, 150 é nada mais, nada menos do que, irradiando, o 5π sobre 6. Entendeu, gente? Como é que eu encontro o ângulo, os ângulos no segundo quadrante? Né? Porque aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui é o Q1, aqui é o Q1 e aqui é o Q2. Aqui, se for em graus, basta subtrair, pegar o 180 e tirar o ângulo 30, ou se for em radiando, basta pegar o π e subtrair por π sobre 6. Né? A fórmula lá é bem explícita, ela fala o seguinte, ó, ou é 180 menos o ângulo dado, que eu chamo aqui de ângulo A, ou se for em radiando é π menos A, que é o ângulo dado, no caso aí é 30. Ok? Tá. O que eu quis chegar, qual foi a situação que eu cheguei, professor? A situação que eu cheguei foi o seguinte, foi que o seno de 30 é 1 sobre 2. E eu posso encontrar o seno dos outros ângulos semelhantes a eles. Como? O seno de 30 é 1 sobre 2, 1 sobre 2, e o seno de 150 também é 1 sobre 2. Ah, então agora já encontrei o seno, eu sei qual é o seno de 30 e sei qual é o seno de 150, né? E se for em radiano, ó, o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2, é 1 sobre 2, e o seno de 30 também é 1 sobre 2. Se no exercício alguém perguntar qual é o seno de 150, é só a gente descobrir quem é o irmão dele no Q1, no primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante a gente sabe de quem é todos, né? Porque a gente conhece aqui pelos ângulos notáveis. Certo? Então, para encontrar eles lá no outro, é fácil. É só a gente encontrar os valores simétricos. Beleza? Muito bem. Eu vou encontrar agora o parente dele no terceiro.
Aqui, eu vou puxar aqui uma linha aqui paralela. Deixa eu pegar aqui uma linha paralela e posso encontrar ele. Vocês vão desenhando aí, façam o círculo trigonométrico e vão desenhando. Acho que é melhor para o aprendizado de vocês. Tá? Pega aquele copo, faz o desenho e vão fazendo aí. Eu preciso descobrir quem é esse ângulo aqui agora. Quem é esse camarada bem aqui. Aí eu faço aquele velho sistema, né? Ó. Basta eu tirar um retão aqui, ó. Sai daqui, passa pelo centro. Espera aí. Sai daqui, passa pelo centro, vai bater lá no 30, olha lá. Não é? Se eu estava em 30, qual é a fórmula aqui agora? Deixa eu apagar esses meus cálculos aqui. Deixa eu apagar o 5π. Espera aí. É 180 mais 30 agora? Exatamente. É o Lucas, né, que falou? Quem foi que falou? Matheus. É o Matheus. Então, Matheus, certinho. Ó, essa regra aqui é 180 menos o ângulo. E essa aqui é o quê? É 180 mais o ângulo. Ou pegar o ângulo, né? No ângulo A. Pegar uma cor mais escura. Pegar o ângulo A e somar com 180. Se for irradiando, pega o ângulo A e soma com π. Aqui, ó, A, né, o 30. Então você pega... Professor, Oi. para fazer isso eu posso usar qualquer ângulo notável? Pode. Nós estamos fazendo com 30 agora. Qualquer um deles? Pois não? Certo. Você pode usar... Mas se eu usasse o 45, vai dar o 45 e o 60 pode usar também, né? Ah, entendi. Você trabalha só com os ângulos notáveis, o 30, 45 e 60, que é o que vai estar nas nossas atividades. Tá bom? Ó, mais 180, que vai dar o quê? 210. Então, esse camarada aqui é o 210. Ah, agora irradiando, como é que eu faço? Não é π sobre 6? Π sobre 6 mais π. Vai ficar o quê? Coloca o 6, ó. Π vezes 6, 6π mais π, 7π sobre 6. É nada mais, nada menos do que o 7π sobre 6. É a mesma coisa. Ok? Então tá aí, ó. Então, para a gente descobrir... Porque é o seguinte, você tem os ângulos do primeiro quadrante, eles são dados. A atividade vai... Você tem que conhecer através do quê? Através dessa situação aqui. Né? Você usa a musiquinha e acha esses ângulos, os valores dele. Aí o que acontece? Se você tem os ângulos do primeiro, você vai achar de todos. Por exemplo, vamos achar agora o que está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Vou puxar aqui, ó, a minha reta, né? Tá aqui, ó, no quarto quadrante. O quarto quadrante não é 2π a volta toda? A volta toda, ela é 2π, ó. Não é? A volta toda é 2π. Então, é só eu subtrair. Deixa eu passar minha borracha aqui. É só eu subtrair. A fórmula agora é diferente, ó. Basta eu subtrair o 2π, que é 360, né? Menos o ângulo dado, o ângulo notável. 2π menos o ângulo notável. No caso aqui eu estou estudando 30. Então vai ser 360 menos 30, ou 2π menos π sobre 6, que é o 30. Se eu subtrair isso aqui, dá 330. Então, na verdade, esse ângulo aqui, ó, é o 330, que é a mesma coisa que o quê? Vamos subtrair aqui, ó. Repete o 6, π vezes 2, 6 vezes 2, 12, 12 menos 1, 11π, que é o 11π. Esse aqui, na verdade, é o 11π sobre 6. Aí. Ok?
Então fechou-se o ciclo, ó. Fechou-se o ciclo. Por isso que o nome é ciclo trigonométrico. Fechou-se o ciclo, né? Aí. Fechou-se o ciclo trigonométrico. Pronto. Se eu tenho no primeiro quadrante, eu acho todos os outros. Basta ter o primeiro quadrante, que eu consigo encontrar todos os outros. Tá certo? Isso aqui eu posso fazer, por exemplo, vamos lá, um 45, é só aumentar, aqui é 30, então 45 é bem no meio do círculo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor para preta aqui para ficar melhor. Pronto. Aqui vai ser o 45, né? O 45 vai exatamente aonde? O 45, ele é o 0,7, né? Ele vai chegar aqui, ó, nessa posição, ó. O 45 vai chegar nessa posição aqui, que é o raiz de 2, deixa eu colocar aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Então tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Pode não ver aqui, ó. Aqui, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 3. Se eu vou para o seno de 60 é um pouco mais aqui na frente. Esse é o de 60. Vai ser quem? Vai ser o raiz de 3 sobre 2. Já é um pouco mais alto. Aqui, ó. É um pouco mais em cima, né? Se nós notarmos, ele vai dar um pouco mais, vai dar aqui, ó, nessa posição. Vai se aproximando de 1. Né? Porque é 0,86, lembra? Aproximadamente 0,86. Então, esse camarada aqui, ó, deixa eu puxar aqui para fora. Ele, na verdade, é o raiz de 3 sobre 2. Todo sobre 2. Então, vai subindo. 0,5, 0,7, 0,86, até chegar no 1. Vai se aproximando de 1, certo? A raiz de 2 sobre 2 é 0,7, o raiz de 3 sobre 2 é 0,86, aproximadamente. Vai se aproximando de 1. Esse é o 60. Aí eu quero descobrir quem é esse camarada aqui, que também é raiz de 3. Quem é esse camarada aqui, que é raiz de 3 sobre 2? Quem é esse camarada? É fácil. Lembra que é só pegar o π, né, ó, e subtrair pelo ângulo dado. Então vai ser 180 menos 60. 180 menos 60 é o 120. Esse cara aqui é o 120. Então 120 também é raiz de 3 sobre 2. Né? 120 também é raiz de 3 sobre 2. Vê se eu tiro esse 1 aqui para não atrapalhar. Não é? O 120 também é raiz de 3 sobre 2. Aí se eu quiser descobrir os outros, eu posso só aplicando a fórmula e encontro todos eles. Beleza? Então, mas professor, como é que eu faço para encontrar a tangente? Está fácil demais, ó. Olha aqui, o cosseno. Por exemplo, o cosseno de 60, o senhor achou fácil aqui, né? Se eu olhar aqui na tabela, ó, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E é verdade, ó, o cosseno de 60, se nós observarmos aqui, ó o cosseno de 60. Vai passar bem no meio. Eu botei um pouco mais para frente, mas passa bem no meio mesmo. Né? Deixa eu puxar esse umzinho mais para cá um pouquinho. Pronto. Exatamente no meio. Deixa eu só... Tá arrumado aqui. Olha aqui onde é que ele está, ó. Mais ou menos no meio, é porque minha coordenação não está muito boa, mas é bem no meio, é 1 sobre 2. Né? Puxando esse 1 sobre 2 mais para frente aqui. Deixa eu só apagar. Ok? Então a medida é essa. É 1 sobre 2.
essa posição aqui. Ó. Certo? E aí você pode ir fazendo todos os outros. Ó. Ah, professor, então tá ótimo. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno, na outra linha, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Professor, e como é que eu vou encontrar, por exemplo, o senhor falou aqui, o seno de 120, né? Ele está nessa posição aqui, ó. Quem é o seno de 120? Olha que legal isso aqui, ó. O seno de 120 é nessa posição aqui. Quem é que vai estar aqui? Aí é fácil. Quer ver? Quem é o irmão do 200, o seno de 210, na verdade? Quem é o seno de 210? É só olhar para o irmão dele lá, ó. É o 30, é meio. Então aqui é 1 sobre 2 também. Só que, como está abaixo, ele é negativo. Então é menos 1 sobre 2. Ok? Ah, então o seno, vou colocar um pouco mais para cá. O seno está aqui, ó, de 210 também é o meio, só que negativo. A mesma coisa de 330. O seno de 330 também é menos 1 sobre 2. Ok? Então tá aí, eu descobri todos eles. Ó. O seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 150, aqui ó, o seno de 150 também é 1 sobre 2, seno. O seno de 210 é menos 1 sobre 2 e o seno de 330 também é menos 1 sobre 2. Tá? Esses são ângulos notáveis. E o 30 tem suas correspondências. Os ângulos correspondentes a 30 são, no segundo quadrante é 150, no terceiro quadrante 210 e no quarto quadrante 330. Todos eles é 1 sobre 2, sendo quem está embaixo é menos 1 sobre 2, que está da parte negativa. Tá certo? Então você pode encontrar todos os ângulos aqui. Aí, por exemplo, se eu quero aqui, né, 1 sobre 2, então o de 45 eu posso encontrar o cosseno dele, ó. Eu posso encontrar o cosseno dele também. Basta eu esticar essa linha aqui, ó. Eu já tenho um seno lá, para mim achar o cosseno. Olha aí. Cosseno de 45. Né? Se olhar na minha tabela lá, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Exatamente, é o próximo. Raiz, se eu colocar um de preto aqui, será raiz de 2 sobre 2. Certo? E que é essa posição aqui. E essa posição aqui, professor, é raiz de 3 sobre 2. Ok? Beleza. Agora, continua aí que eu vou mostrar para vocês todos esses valores, né? Todos esses valores, por exemplo, na internet. Bora buscar aqui. Você vê como é que é fácil vocês encontrar na internet. Ciclo trigonométrico. Legal, vou colocar aqui as imagens. Olha aqui. Vamos ver primeiro só seno e cosseno. Tá aqui, ó. Só seno e cosseno. Visitar a página. Ó. Vocês estão vendo aí? Só seno e cosseno? Todos estão vendo? Alguém pode me responder aí? Sim, professor. Então tá. Estamos vendo. Você está vendo aqui como dá para a gente observar, né? Todos eles aqui, ó. O que nós estudamos, nós fizemos agora. O de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui está os valores do seno, né? Aqui está os valores do seno, beleza?
E aqui tá os valores do cosseno. Olha os valores do seno. Vai se aproximando de 1. Bem aqui é 1. Então eu tenho 1 sobre 2, que é meio. Raiz de 2 sobre 2, que é 0,7. Raiz de 3 sobre 2, que é 0,86. Até chegar em 1. Então, o valor do seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? O valor do seno de 60, raiz de 3 sobre 3. E eu acho, quando eu acho aqui, por exemplo, foi o que a gente encontrou ainda agora, o valor do seno de 30, que é 1 sobre 2, é a mesma coisa do valor do seno de 150, né? que é 1 sobre 2. Aí eu quero achar, por exemplo, o seno, que agora é para baixo, o seno virou para baixo, de 210, que a gente achou ainda agora, menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa de o seno de 330. Se é em radiando, é o seno de π sobre 4, não, o seno de π sobre 6, que é 1 sobre 2, o seno de 5π sobre 6, que também é 1 sobre 2, o seno de 5π sobre 6, aí no caso, o seno de 7π sobre 6 é menos 1 sobre 2, porque no caso que está para baixo, aqui é o zero, então para baixo é negativo, que é o mesmo valor do quarto quadrante do seno de 11π sobre 6, que é o 360, que o valor é 1 sobre 2. Tá? Olha só o que nós estamos querendo colocar para você. Esse valor aqui, 30, é grau. Esse valor aqui, a unidade de medida desse aqui é grau. A unidade de π sobre 6 é radiando. E esse meio aqui é uma medida de comprimento. Ah, o que é uma medida de comprimento? Pode ser centímetro, decímetro, quilômetro, hectômetro, é medida de comprimento. Tá? Então não se esqueça, que pode ser, dependendo do tamanho do ciclo, você pode medir uma régua aqui, pode ser centímetros, meio centímetro, vai depender do tamanho do seu círculo. Tá certo? Então esse aqui é o círculo completo. Como é que o aluno vai aprender a fazer isso? Através da fórmula, utilizando as fórmulas. Tá certo? Então, por exemplo, né? Deixa eu só recuperar essa tela aqui, só um minuto. Como é que eu faria para poder... como é que o aluno faz para poder encontrar todos esses valores? É muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Deixa eu só capturar esse círculo aqui, né? Para que vocês possam pegar uma nova... Muito bem. Tá aqui. Esse aqui é o nosso ciclo. Tem um compasso atrapalhando aqui. Pronto. Muito bem. Olha aí. Né? Então tá aqui. O nosso ciclo trigonométrico completo. Completinho de tudo. Aí você vai falar assim, professor, o senhor já me explicou como é que eu encontro o seno, o cosseno, né? Agora o senhor não explicou ainda como é que fica o caso aqui da tangente. Como é que eu acho a tangente? A tangente é simples, ó. É o que eu falei, né? Só basta nós tangenciar aqui uma reta. Deixa eu só... Tá aqui, para cima. Mais uma vez, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto, agora deu certo. Puxar ela para baixo agora. Pronto. Aí como é que eu vou achar? Bem simples, ó. É só eu prolongar. O seno de 60, basta eu esticar. Ó. Na hora que eu dou sequência a essa linha vermelha, ela vai bater bem aqui, ó. Isso aqui é o quê? Essa reta preta aqui eu chamo de tangente, né? Tá tangenciando a curva. Tangente. E quanto é que mede essa distância? Essa distância, aqui é zero, né? Ó, aqui é zero. Então, esse pedacinho bem aqui, ó, que eu vou puxar de amarelo, gente, paralela ao eixo
dos cossenos, né? Olha aqui, ó. Esse de amarelo aqui, deixa eu puxar de amarelo. Deixa eu ver uma cor um azul mais escuro. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui eu puxando? Tá. O que que acontece aqui? Olha, essa distância daqui até aqui, né, 1. Então, essa distância daqui até aqui também é 1. Então, aqui é 1. Certo? Aqui mede 1. Nesse ponto aqui, vai ser 1. Aqui em cima quem é? É o raiz de 3. Ah, professor, por isso que o senhor explicou que a tangente de 30, né, é a raiz de 3 sobre 3. Né? Deixa eu ver se eu fiz certo lá. Calma aí. Não. A tangente de 60, cadê? É raiz de 3, tá aqui, ó. Né? Ó, tangente de 60. É raiz de 3. E a tangente de 45 é 1. Será que é? Vamos ver lá. Se a tangente de 45 é 1. Basta eu passar por 45. Ó. Na hora que eu estico, passando por 45, deixa eu fazer de vermelho, para combinar com a linha lá. Ó. Aí. Ó, bateu em cima do 1 lá, ó. Tá vendo? Aqui não fica bem em cima, né? Mas é isso aí, ó. Tá vendo aí? Bem em cima do 1 aqui, ó. Certo? Então, tá correto. A tangente de 45 é 1, que é π sobre 4. Agora, mais embaixo um pouco, eu vou ter o quê? A tangente de 30, né? A tangente de 30. A tangente de 30 é a menor de todas. Aí essa sim, que vai dar bem nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, ó, que vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Ou, deixa eu ver aqui, raiz de 3 sobre 3, que é a mais embaixo, ela divide a raiz de 3 em 3 partes, vai dar abaixo de 0,5, tá certo? Então tá aí a tangente também, certo? Agora vamos mostrar para vocês um ciclo trigonométrico completo. Deixa eu ocultar isso aqui. Bora fazer um ciclo trigonométrico completo. Né? Como seria um ciclo trigonométrico completo? Tá aqui, ó, um completo. Deixa eu ver se ele tá bacana lá, a imagem dele. Aqui, ó. Não ficou muito legal para vocês. Deixa eu ver outro mais nítido. Mais nítido. Tá aqui. Esse aqui. Pronto. Tá aqui um ciclo trigonométrico com seno, cosseno e tangente, né? Vai ter as 3 relações trigonométricas aqui. Seno, cosseno e tangente. Ok? Então tá aqui, ó. Visivelmente para vocês. Eu tenho aqui, olha só como está bem definido aqui, ó. O seno, vamos pegar aqui o 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, 0,5, que é 1 sobre 2. E a tangente de 60, raiz de 3. Viu aí? Agora o 45. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 também. E a tangente é 1. Ok? Esse ciclo aqui é o perfeito de todos. Agora, o seno de 30, 1 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. E esse seno de 30 também eu posso, como todos os outros ângulos notáveis, eu posso encontrá-los todos nos outros quadrantes. No segundo quadrante é o seno de 150, que é meio, né? O seu cosseno é menos raiz de 3 sobre 2, né? E
210, o seno de 210 é menos meio. Se 110, 150 é meio, abaixo é menos meio. Serve para ambos, tanto para 210, né? Como também para 330. Ok? Então tá aí. Tá aqui o nosso ciclo trigonométrico. Ok? Isso é o nosso ciclo trigonométrico. Vocês vão aprender a desenhar de acordo com aquelas formulazinhas que nós aprendemos. Tá? Então deixa eu fazer uma capturação de tela aqui. Eu vou jogar lá. Esse aqui foi o que eu achei mais completinho de todos, tá? Ciclo trigonométrico. Deixa eu ver só o negócio aqui. Não ficou legal não, calma aí. Eu vou capturar essa tela aqui. Beleza, agora sim. E vou marcar para vocês lá para a gente fazer um pouco mais de... Vocês podem estar depois copiando isso aqui. E vocês aprenderem a fazerem o ciclo trigonométrico, tá? Então tá aí. Então tá aqui, ele completinho, com todas as suas, né, todas as suas informações, o ciclo completo. Aqui só tem um problema, que ele não está em radiano, está só em graus, né? Está todo em grau. Aí para você fazer em radiano, você vai ter que utilizar as fórmulas, não é isso? Tá, professor. Eu tenho aqui o Q1, né? Esse aqui é o Q1. Aqui é o Q2. Aqui é o Q3. E aqui é o Q4. Para mim, se eu tenho aqui 30 e eu quero encontrar um ângulo aqui do outro lado, no caso aqui deu 135, basta eu pegar, né, o 180 e subtrair pelo ângulo dado, né? Agora, nesse lado aqui, isso aqui é no Q1. Agora, nesse caso aqui, para me achar os ângulos desse lado aqui, qual a fórmula que eu utilizo? Eu vou pegar eu vou pegar o ângulo dado, né? Que eu vou chamar de A, e vou somar com 180 para me encontrar. E esse no quarto quadrante, como é que eu faço? Eu pego o ângulo do primeiro quadrante, que é o ângulo dado. Aliás, eu pego o 360, que é o ângulo de uma volta, e subtraio pelo ângulo dado. Essas são as três fórmulas para você encontrar todos os ângulos no outro lado. No Q1, no Q2, no Q3, no Q4. Utilizando o Q1, não se esqueça disso. Você vai estar utilizando o Q1, certo? Para encontrar o Q2, o Q3 e o Q4. Todos os ângulos você encontra. Por exemplo, no Q2, você pega 180 e retira menos o ângulo dado, que é 30 no caso. A gente está utilizando. Você pega, né, o ângulo, no caso aqui dá 150. Se eu pegar 30, ó, vai dar exatamente lá no 150. Se eu pego o 30 aqui, vai dar exatamente no 150. E assim sucessivamente, né? Se eu quiser, por exemplo, encontrar lá no terceiro quadrante, você usa o A, que é o ângulo dado, que é 30, mais 180, que vai dar bem no 210, ó. Ó, bem no 210. E o próximo aqui, eu pego o 360 menos 180, que vai dar exatamente no 330. Exatamente, no 330. Aqui, ó. Ok? Muito fácil. E aí, dessa forma, fecha-se o ciclo trigonométrico. Ok? Você pode fazer isso com 30, com 45 e com 60. Você pode fazer isso com o π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3, que respectivamente é 30, 45 e 60. Ok? Aí no caso aqui, se você for radiando, você coloca π, né? Π menos
A, aqui vai ser A mais π, e aqui vai ser 2π menos A. Agora, nós vamos resolver uma questão, né, da nossa atividade. Vamos resolver uma questão do nosso livro, para que a gente possa estar se inteirando aí dessas questões. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Deixa eu ver em qual capítulo nós estamos. Não, não é aqui não. Um pouco mais para frente. Nós estamos no capítulo 2. Vamos lá resolver a nossa primeira questão. Capítulo 2. Acompanhem, vocês têm essa circunferência, esse arquivo aí do livro de vocês, tá? Aqui nós respondemos na aula passada. Aqui é o exercíciozinho. E vamos... Tá aqui. Obtenha por redução ao primeiro quadrante os valores abaixo, né? Então ele quer obter os valores abaixo. Vamos recuperar essa tela aqui e vamos jogar lá para a gente responder. Certo? Deixa eu só colocar numa página lá, uma layer. Muito bem. Então, olha lá. Aqui a questão. Vamos resolver essa questão aí. Ó. Obtenha por redução, olha lá, ó, redução ao primeiro quadrante. Né? Como é que eu acho aqui por redução ao primeiro quadrante? Muito simples. Ó. O cosseno de 120. Né? O cosseno de 120, ele quer saber qual é o cosseno de 120. Basta eu que eu já tenho aquela formulazinha, que primeiro eu tenho que criar aquela tabela. Eu só vou resolver essas questões se eu tiver a minha tabelinha aqui, ó, com meus ângulos notáveis. Tá aqui, minha tabelinha, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que aprender. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2 raiz, onde não tem 1. Então essa tabelinha vocês vão ter que ter elas prontas. Tá? Aí na hora de descobrir o terceiro é só dividir o de cima com o de baixo. Esse do meio é mais fácil, ó. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Aí a menor é raiz de 3 sobre 3 e a maior é raiz de 3. Pronto. Certo? Isso aqui vocês vão ter em mãos, vão ter que ter em mãos para responder a atividade. Ok? Então, voltando lá à nossa atividade. Ele quer saber qual é o cosseno de 120. Eu só posso descobrir isso, se eu souber quem é o 120 no primeiro quadrante. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou pegar esse compasso e jogar bem aqui. Pronto. Vamos reduzir ele o máximo. Certo? E vamos... Esse compasso é problema. Deixa eu ver aqui. Tá. Não é isso, não. Bom, deixa eu fazer aqui no manual mesmo. Deixa aqui para baixo. Aí. Pronto. Tá. Tá aqui o meu ciclo trigonométrico. Beleza? Eu tenho que observar uma coisinha. Primeiro, esse 120, que quadrante ele tá? Tá muito fácil. Eu já percebi, já observo que esse 120 ele tá no segundo quadrante. Não precisa nem fazer meu ciclo trigonométrico, né? Mas via das dúvidas, a gente faz aqui o ciclo trigonométrico. Deixa eu só subir um pouco. Via das dúvidas, eu faço meu ciclo trigonométrico. Então tá aqui, ó. Né? Aqui fazendo meu ciclo trigonométrico. Eu sei de uma coisa, que aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, e aqui é 270, e aqui é 360, né? Então, 120 vai estar entre 90 e
180. Ele vai estar no Q2. Qual é a fórmula do Q2? É só pegar o 180, né? E descobrir quem é o ângulo dado. Para encontrar lá o que está no primeiro quadrante, né? Que vai ser menos o ângulo dado. O 120, se nós observarmos, olha só, aqui é 90, né? Para eles aumentar um pouquinho aqui, ele aumentou 30. Então, o 120 vai estar por aqui assim, ó, 120. Logo, o irmão dele, né? O irmão dele vai estar onde? Vai estar do outro lado ali, ó. Nesta posição aqui. Nesse ponto bem aqui que eu vou marcar, ó. Ora, de 90 para 120 foi 30. Então, esse pedacinho aqui, ó, que o ângulo correu aqui, ó, daqui até chegar aqui, foi 30 graus. Então, basta eu tirar 30 de 90 aqui. Vai ficar quanto? 60. Então, eu estou me referindo a 60. O cosseno de 20 é o mesmo cosseno de 60. O cosseno de 20 é o mesmo cosseno de 60. E qual é o cosseno de 60? É 1 sobre 2. Logo, a minha resposta será 1 sobre 2. Então, letra A, o cosseno de 120 é justamente 1 sobre 2. Pronto. O cosseno de 120 é justamente 1 sobre 2. Certo? É mais ou menos dessa forma que a gente vai resolver. Se nós observarmos a resolução do problema que ele fez, ó, o que ele fez? Né? Ele pegou, certo? Só que aí só tem um detalhe. Ele está falando de cosseno. Eu errei a questão por um detalhe aqui. O cosseno de 120, o cosseno é esse eixo aqui. Deixa eu voltar lá. Né? Eu estou falando seno. O seno, calma aí. O seno é 1 sobre 2, que é esse ponto bem aqui. Ó, né? Tá lá. Seno. Mas ele está falando do cosseno. O cosseno já é diferente. O cosseno é esse eixo aqui, ó. A diferença. Por quê? Porque esse eixo aqui, ó, é o seno. Ele não está pedindo o seno. Ele quer saber o cosseno. O cosseno é esse valor aqui, que é 1 sobre 2. Como ele está atrás do zero, então ele é menos 1 sobre 2. Tá certo? Estão corrigindo aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Porque ele está atrás do zero. Beleza? Então, muita atenção. Eu estava tentando resolver, procurando seno. Mas não, é cosseno. Cosseno é 1 sobre 2. Ok? Agora, 4π sobre 3. O cosseno de 4π sobre 3. Uma maneira boa de fazer é, por exemplo, é você pegar 4, o π é 180, que você joga tudo para grau, ó, dividido por 3. Então vai ficar 4 vezes C vezes 3, 18, vezes 60. Esse ângulo é o 60. Ó. Aqui ele aqui, ó. De cara eu já vi que ele é o 60. Tá vendo? Então vamos lá. 4 vezes 6, 24. Eu estou me referindo ao 240. Então, 4π sobre 3, em graus, é o 240. E aonde é que está o 240? Está no Q3. Está entre 180, ele é maior que 180 e menor que 270. É o 240, não é? É o 240. Foi tirado só um pouquinho aqui, ó. É o 240. Se eu colocar aqui o 240, né? Vai ser 180 menos, ó, 180 mais 60 vai ser justamente quem? 240. Então, esse ângulo aqui é o 60. Eu estou me referindo ao 60. Se eu pegar em linha reta, ó, é o 60. Né? Então, aqui nós temos o 240 graus. Que é a mesma coisa que 4π sobre 3. E ele quer saber quem é o cosseno. O cosseno quem é? Esse rapaz aqui, ó. É
É o mesmo 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Então, resposta da letra B, o cosseno de 4π sobre 3, que é 240, que é a mesma coisa que 240 graus, é menos 1 sobre 2 também. Vejamos lá. Olha lá. Ó. Também é menos 1 sobre 2. Tá aqui a resposta. Ok, gente? Aí, olha só, aqui tem uns exercícios resolvidos, tá? Eu vou passar um pouquinho de atividade de cada um para vocês. Vai ser essa atividade aqui da frente, ó, exercício resolvido. Aqui, ó. Passar um pouco sobre tangente e passar só 2 questões. E passar uma questão, vou tirar daqui, sobre cosseno. Tá bom? Exercício resolvido, tá aqui, ó. Passar sobre cosseno. Qual é o cosseno de 90? É 1. Cosseno de 180? Não, o cosseno de 90 é 0. Menos o cosseno de 180, né? Essa questão aqui, por exemplo, se vocês quiserem que a gente resolva essa questão aqui. É tranquilo. Vamos resolver essa questão aqui, só para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. Então vamos lá. Deixa eu captar ela aqui. Vamos resolver a letra A. Vou só captar ela aqui. E vamos fazer a letra A. Tá aqui. Muito bem. Primeiro passo. Eu tenho que descobrir y é igual ao cosseno de 90. Se eu observar aqui no meu ciclo trigonométrico, o cosseno de 90, né? Se eu observar, o seno de 90 é 1. Tá aqui, ó, é 1. Mais o cosseno, que é essa linha aqui, tá aqui, é 0. Tá no 0. Então, a primeira eu já respondi, né? O cosseno de 90 é 0. Então, o cosseno de 90 é 0. Menos o cosseno de 180, olhando para o ciclo trigonométrico. O cosseno de 180, ele é aqui atrás, ó. Né? Essa distância de 0 até o 100, porque o 90 e o 180 são pontos extremos. Ou é 1 ou é menos 1. Certo? Então, o cosseno de 180, o cosseno é essa linha aqui, ele está atrás do 0, para a esquerda é negativo, então ele é menos 1. Então, basta eu colocar lá menos 1. Menos 1. Certo? Agora por baixo, o cosseno de 60. O cosseno de 60, olhando meu ciclo trigonométrico aqui, ó, é 1 sobre 2, né? Ó, cosseno, isso aqui é 1 sobre 2. Então vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2. Vezes o cosseno de 0, olhando meu ciclo trigonométrico, o cosseno de 0, à direita, ele é 1. Cosseno de 0, né, daqui para cá a distância é 1, ele é um ponto extremo. Então, o cosseno de 0 é 1. Basta eu colocar 1 lá. Ó. 1. Mais quem? O cosseno de 90. Vamos ver quem é o cosseno de 90 aqui. Ó. 90. O cosseno de 90 é 0. O cosseno de 90 é 0. Tá aqui, ó. É igual a gente viu aqui no início, o cosseno de 90 foi 0. Então, o cosseno de 90 também é 0. As duas respostas é 0. Daí nós teremos y é igual a 0, menos com menos é mais 1. 0 mais 1. 1 sobre 2 vezes 1 é 1 sobre 2, mais 0. Daí nós teremos 1 mais 0 é 1, e meio mais 0 é meio. Multiplica o primeiro pelo inverso da segunda. 1 vezes 2 é 2, e 2 dividido por 1 é 2. Então a resposta é 2. Está aí resolvido esta questão. Tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Os nossos exercícios vão ser esses daqui, mais ou menos desse tipo. Vocês vão descobrir os valores e somar. Eu vou tirar aqui 2 exercícios
Um exercício de seno, um de aliás, seno a gente já viu. Vou tirar só de cosseno e tangente. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Quer que eu faça uma de tangente também? Faz uma de tangente, professor, por favor. Então tá, deixa eu ir aqui para frente. Aqui começa o conteúdo de tangente. Vamos... ângulos notáveis e tal. Isso aqui é muito fácil. Por exemplo, vamos fazer essa daqui, ó. Tá? Sendo x igual a 30, calcule o valor da expressão. Então tá, vamos fazer essa questão aí. A questão de número 34. Vamos levar lá para o nosso quadro. Aqui, essa questão aí. Certo? Aí, nessa questão, ele fala o seguinte. Sendo x igual a 30, calcule 2 vezes o seno de x menos 4 vezes o cosseno de x mais a tangente de 2x mais o cosseno de 4x mais o seno de x. Eu escolhi essa questão porque ela tem de tudo. Né? Ela tem seno, cosseno e tangente. Tem os 3. Certo? Então aí ficou fácil para a gente resolver. Então vamos lá. Y, deixa eu puxar mais aqui para o lado, usar mais o quadro. Y é igual, passar aqui o traço, deixa eu passar um traço aqui primeiro, né, da divisão. E vamos colocar os valores. Daqui nós temos 2 vezes seno de x, seno que x vale 30, seno de 30, certo? Menos 4 vezes o cosseno de x, x vale 30, então o cosseno de 30, mais a tangente de 2 vezes x, x vale 30, né? Deixa eu só dar mais uma esticada aqui. Tudo isso sobre cosseno de 4 vezes x, x vale 30, menos o seno de 2 vezes x, x vale 30. Agora eu vou resolver primeiro dentro do parênteses, que é essa situação aqui, essa aqui e essa aqui. Então, y será 2 vezes o seno de 30 menos 4 vezes o cosseno de 30 mais a tangente de 2 vezes 30, tangente de 60. Pronto, eliminei o primeiro parênteses. Né? O que eu fiz? Eu eliminei só isso aqui, ó. Agora eu vou eliminar isso aqui, ó. 4 vezes 3. Cosseno, 4 vezes 3, 12, de 120. Menos o seno de quem? 2 vezes 3, 60. Agora eu vou descobrir, né? Y é igual a... Deixa eu passar aqui o meu traço aqui. Ok? E vamos descobrir quem é o seno de 30. O seno de 30 a gente já conhece, né? É meio. Né? Já até ficou fácil, tá aqui, ó. Seno de 30 é meio. Você pode ver no ciclo trigonométrico. O seno de 30 tá aqui, ó, é meio. Né? Então vamos jogar lá no nosso exercício.
O seno de 30 é meio, menos. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá ver aqui no nosso círculo. Cosseno de 30, aqui ó, raiz de 3 sobre 2. Jogando lá, raiz de 3 sobre 2. Mais a tangente de 60, é aquela lá de cima, é raiz de 3, né? Olha aqui, ó. A tangente de 60 lá em cima, ó. 60, raiz de 3. Ok? Então vamos colocar aqui raiz de 3. Resolvida a primeira. Agora o cosseno de 120. Cosseno de 120 está aqui. O cosseno é menos meio. O cosseno é esse aqui, ó. Menos meio. Aqui é o seno. O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, mas o cosseno dele é meio, menos meio. Então vamos colocar aqui menos meio. Menos meio. Certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Menos meio. Menos o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Agora é só a gente desenrolar isso aí. Aqui, ó. 2 vezes 1 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, isso aqui, a resposta é 1. Corta esse com esse, né? Sobra 1. Então, y é igual, fazendo o traço da divisão aqui, ó. Né? Vamos colocar 1. Primeira resposta. Esse 4 com esse 2 simplifica, sobra 2 em cima. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Mais raiz de 3. E embaixo, o MMC é 2, ó. É 2. E em cima eu somo menos 1 menos raiz de 3. Ok? Agora o que acontece aqui em cima? Isso é muito interessante, hein? Soma de radicais. Só dá para me somar esses dois aqui, ó. Só dá para me somar esses dois aqui. Subir mais um pouco. Certo? Então eu vou desenrolar esses dois aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou repetir. Y é igual a 1, né? Deixa eu passar o traço aqui, ó, da divisão. 1 menos 2 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, conserva o sinal do maior e subtrai, dá? Desculpa. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, você subtrai e conserva o sinal do maior. 2 tira 1, né? Que aqui tem 1, né? Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Raiz de 3. Vou nem colocar o 1 não aqui, ó. Menos 1, raiz de 3. E embaixo vai ficar o quê? Menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Que isso aqui vai ficar, multiplica o primeiro, que é 1 menos raiz de 3, certo? Vezes o inverso da segunda, que é 2 sobre. Vou colocar o menos 1 em evidência aqui, ó. Menos 1 com menos 1 dá 1, porque menos com menos é mais. E menos com menos é mais. Mais raiz de 3. Certo? Infelizmente não dá, eu pensei que ia dar para cortar os dois aqui, mas não dá. Então, desta feita, vai ficar a resposta final. Só um minuto. A resposta final vai ficar 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2 raiz de 3 sobre menos 1 menos raiz de 3. Tá aqui. Ok?
Então fica desse jeito. Se desse para cortar, nós cortaríamos esses dois aqui, ó. Mais um é positivo, o outro é negativo. A não ser... Ah, parei, eu posso fazer uma manobra matemática aqui. Deixa eu tentar fazer para cortar esses dois. Tá? Para eles ficarem parecidos. Eu vou colocar... Não, não dá. Se eu colocar o menos 1 aqui na frente, vai ficar menos 1. Não vai dar. Se eu colocar o menos 1 aqui na frente também não dá. Então tá bom. Então a nossa resposta é aquela mesmo que eu havia falado anteriormente. Infelizmente não cabe essa simplificação aqui. Tá? Então vai ficar 2 menos 2 raiz de 3 e menos 1 menos raiz de 3. É a nossa resposta. Finale. Ok, gente? Bom, então a nossa aula de hoje era essa daí. Tá? Deixa eu só abrir aqui o gravador. A gente encerrar aqui a nossa pauta.